Agora sim a gente conversa com Nicole Bonente, direto de Sorocaba, falando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Seja bem-vinda, Nicole. Boa tarde. Queria que você trouxesse os detalhes dessa operação e como isso está repercutindo aí na cidade. Oi, Jesus, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades somente do estado de São Paulo e também uma cidade na Bahia. Foram 100 agentes da Polícia Federal de São Paulo que vieram aqui para Sorocaba, para a região, porque além da cidade de Sorocaba, que está sendo alvo junto à Prefeitura e o prefeito Rodrigo Manga também, que teve a casa visitada hoje por esses agentes, Votorantim, Itu, Araçoiaba da Serra, que são cidades vizinhas aqui de Sorocaba, também tiveram esses mandados de busca e apreensão na manhã de hoje. Então nós acompanhamos de perto, nós estivemos no Paço Municipal acompanhando o trabalho desses agentes que estiveram no gabinete do prefeito, no 6º andar, e depois eles estiveram também na Secretaria de Saúde, já que é a secretaria alvo dessa investigação, uma investigação que começou em 2022, depois de uma suspeita de fraude em um contrato com uma OS, uma organização social que estaria atuando num pronto atendimento aqui de Sorocaba em serviços relacionados à saúde. Então, desde essa época, a investigação acontece, até porque existe, de acordo com a Polícia Federal, um indício de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em dinheiro, também de compras, negociações de imóveis e também transferências, e a polícia está investigando desde essa época. Então hoje os agentes estiveram também pela manhã na casa do prefeito Rodrigo Manga. Nós estávamos aguardando que ele se posicionasse por meio de nota e ele veio, mas somente depois de publicar um vídeo nas redes sociais, também no momento que os agentes estavam na casa dele. O prefeito disse que acredita que essa investigação está acontecendo, que esse mandado foi cumprido na casa dele, porque na semana passada ele teria então lançado sua pré-candidatura tanto à presidência do país quanto ao governo de São Paulo. Então o prefeito diz que acredita que está sendo alvo aí de uma perseguição, e a nota que foi emitida depois por meio da assessoria dele segue a mesma linha. O prefeito diz que acredita que é a repercussão nacional do nome dele, né, que já é conhecido por fazer vídeos na internet, é que fez com que esse mandado de busca e apreensão fosse cumprido na casa dele, na prefeitura, enfim, nesta manhã. E nós estamos aguardando também a listagem da Polícia Federal com tudo que foi apreendido, até porque o prefeito mesmo disse durante a entrevista que o carro dele e o celular foram apreendidos nessa operação, também uma quantidade muito grande de dinheiro em espécie, armas foram encontradas na casa de um empresário que estaria ligado com essa situação, nessa organização social, e também outros carros de luxo foram apreendidos, e agora para a polícia levar tudo isso para a sede da Polícia Federal de Sorocaba, onde acontece essa investigação, e dar continuidade a tudo isso. Jesus. Nicole, esse dinheiro todo, esses cofres abertos, fotografados pela Polícia Federal, isso estava em algum endereço diretamente ligado ao prefeito ou, como você falou, esse empresário que você mencionou, as armas ali teriam sido encontradas na casa desse empresário, é mais o grupo que, em tese, de acordo com a polícia, faz parte dessa organização. É isso? É isso, a informação que nós recebemos da Polícia Federal, até porque nós também questionamos isso, onde seria o local onde esse dinheiro estava, né? Ele aparece em um cofre, depois em uma caixa, uma grande quantidade de dinheiro em espécie, e a polícia respondeu que uma das fotos é sim de Sorocaba, mas esse dinheiro estaria na casa de um empresário supostamente ligado aí a essa organização criminosa e essa OS, né, que estava atuando dessa forma. Perfeito. Nicole Bonente, direto de Sorocaba, no interior de São Paulo. Agradeço demais pela sua participação e de toda a equipe aí do SBT TV Sorocaba. Até a próxima, um ótimo trabalho para vocês. Muito obrigada. Estamos ao vivo às 2h43, olha a nota aqui que chega dos advogados do prefeito de Sorocaba. Eles dizem o seguinte: os advogados de prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, reeleito com aprovação recorde da cidade, explicitam que causou surpresa, para não se dizer desde logo, algo mais incisivo, a busca e apreensão desnecessária e abusiva ocorrida nesta manhã. Os supostos fatos investigados são de 2021. E no pouco que a defesa obteve acesso, não existe qualquer elemento mínimo que fosse que pudesse relacionar o prefeito a atos ilícitos. A Polícia Federal tenta proceder à ilegal pesca probatória
para investigar a pessoa, o que é vedado por nossa legislação. A defesa vê tal ato como enorme preocupação, justamente porque não se pode permitir que se faça uso político de nossa força policial, induzindo o Poder Judiciário em erro. Vamos avançar nesse assunto e quem chega agora ao vivo ao Poder Expresso é Jota Abreu, editor do SBT de São Paulo. Jota, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Poder Expresso. Estamos à disposição para falar um pouquinho sobre isso. Eu que sou de Sorocaba, moro em Sorocaba, estou em Sorocaba agora, inclusive, já voltei para casa, mas trabalho já há 5 anos lá no SBT em São Paulo, mas acompanho bastante, né? Eu tenho uma vida, antes de estar em São Paulo, uma vida bastante agitada, bastante tempo que eu trabalhei na imprensa aqui em Sorocaba e acompanhei bastante a trajetória do Rodrigo Manca. Jota, de volta para Sorocaba, saiu do trabalho, mas o trabalho não sai do Jota. Tá sempre na ponte aérea aí na Castelo Branco, né? É Castelo Branco, né? Sorocaba, Osasco aí. E, Jota, explica pra gente, quem é esse personagem? Você que acompanha, você que é um cidadão aí que mora em Sorocaba, quem é esse personagem Rodrigo Manca? Explica pra gente, pra quem tá de fora aí da região, da bolha. Afinal de contas, aqui fora de Sorocaba, a gente vê realmente ele como um prefeito TikToker. Né? Eu queria saber se a população tem essa percepção também, de onde saíram essas ideias de fazer vídeos virais e o quanto isso está relacionado com a vida política de Rodrigo Manca. O que você traria, a sua análise aqui para a gente em relação a esse personagem político? Olha, o Rodrigo Manca, a cidade, respondendo já essa pergunta, ela aceita isso como uma verdade, como um TikToker mesmo. Afinal de contas, ele foi reeleito, já está no segundo mandato, foi reeleito com mais de 70% dos votos. Quem é o Rodrigo Manca? É um homem de 45 anos, ele é formado em marketing, né? Então isso já começa a dizer muita coisa sobre ele. Ele é sorocabano mesmo, e Sorocaba, assim como várias cidades do interior do Brasil, cidades do interior, é uma cidade que realmente coisa das famílias políticas, as famílias mais bem abastadas. E o Manca é uma pessoa que foge a essa regra. O Manca é uma pessoa que surgiu e cresceu socialmente e conseguiu alcançar, então, esse cargo de prefeito. Como é que ele conseguiu isso? A história do Manca começa, na verdade, ele conta isso, né, como uma história de sucesso e superação da dependência química. Primeiro isso, ele tem até um livro escrito sobre isso. Após a dependência química, ele conseguiu superar isso, o Manca foi trabalhar como vendedor de carros. Aliás, é uma rua em Sorocaba conhecida por várias lojas de vendas de carros ali. Ele passou a ser vendedor de carros ali, foi crescendo, virou gerente da loja. E uma das coisas que ele fazia ali era um programa de televisão que na região ficou bastante conhecido e tal, em que ele vendia carro ali, aquela coisa de, olha, esse Palio 97 aqui e tal, vidro elétrico e tal, esse tipo de coisa que o Manca fazia, acabou ficando bastante famoso, e além disso, um trabalho como missionário da Igreja Mundial, aquela do pastor Valdemiro Santiago. Ele foi eleito em 2012, então, na sua primeira eleição, como missionário Rodrigo Manca, inclusive. Ele foi o sexto mais votado de 20 vereadores em Sorocaba naquela eleição, com quase 5.000 votos. Fez esse primeiro mandato dele tinha uma coisa curiosa que ele fazia na Câmara, de chamar uma vez por semana, se eu não estou muito enganado, era segunda-feira, ele abria o gabinete para qualquer pessoa que chegasse, quisesse chegar lá e tal, ele ia atender todo mundo, e a Câmara começou a ficar abarrotada mesmo de gente indo lá pedir os mais diversos pedidos que se faz para vereador, né? Ele foi eleito, fez esse mandato, e uma outra política que ele tinha ali muito clara era de combate à dependência química, justamente por conta desse histórico que ele tem, né? E a partir disso, então, ele foi desenvolvendo. Ele acabou se afastando um pouco, apesar de ele continuar dizendo que é um homem religioso, evangélico, ele sempre cita isso, mas ele foi se afastando um pouco dessa figura de missionário. Passou a se chamar apenas Rodrigo Manca, usou isso como seu nome, então, política para as urnas eletrônicas, apenas Rodrigo Manca tirou a parte missionário, e essa coisa da dependência química passou a ser, então, nesse primeiro mandato dele, uma bandeira bastante grande dele, a ponto de, então, no segundo mandato dele, ele ser reeleito, então, como o vereador mais votado naquela circunstância, em 2016, como o vereador mais votado da história de Sorocaba. E, a partir disso,
tem uma outra trajetória até chegar a ser prefeito. Isso já demonstra um pouco sobre a história do Rodrigo Manga. Tem uma outra ligação importante do Manga, nesse primeiro mandato dele, em que a dependência química, o combate e a ajuda às pessoas que precisam, que enfrentam esse problema, quando isso era o principal mote da política dele, ele tinha uma proximidade muito grande com um centro terapêutico que ficava em Araçoiaba da Serra. Até antes mesmo de ser vereador, ele já fazia um projeto junto lá na loja em que ele era gerente, de acolher dependentes químicos ali, de dar uma oportunidade de trabalho para eles ali, ao lado do presidente desse centro terapêutico, depois de vereador. Há vários materiais em que ele diz que ele era parceiro desse centro terapêutico, participou nesse centro terapêutico de vários eventos ali, de dependência química. Ele era um defensor, inclusive, bastante assíduo da internação compulsória. Esse centro terapêutico tinha ali a capacidade, né, recebia internos pessoas para internação compulsória na dependência química. Só que o Manga se afastou desse centro terapêutico quando começaram a surgir denúncias no centro terapêutico. Esse centro foi fechado e o presidente desse centro terapêutico, inclusive, que também foi vereador, mas em Araçoiaba da Serra, também é um homem que dizia... a trajetória dele era de vendedor de carros e também de ex-dependência química. Esse homem chama Walter Latanzio. Esse homem foi preso, inclusive, recentemente por tráfico de drogas, posse ilegal de armas e ainda responde a denúncias até mesmo de estupro e violência doméstica. Então, assim, aí o Manga se afastou um pouco desse centro terapêutico, mas continua falando sobre a dependência química dele, usa isso como uma história de vida de superação dele, e isso foi o grande mote, inclusive, do segundo mandato dele. Ele foi reeleito como o vereador mais votado na mesma chapa do prefeito eleito naquela circunstância, José Crespo, pelo Democratas. O Manga virou presidente da Câmara de Sorocaba naquela circunstância e depois acabou rompendo um pouco com o Crespo e se tornou, na verdade, um dos principais defensores de um processo de cassação. O José Crespo foi cassado, assumiu já no primeiro ano ainda do governo, ainda 2018, a vice, que era a Jaqueline Coutinho. O Manga foi muito aliado da Jaqueline Coutinho, mas ao fim do governo dela, ele também se separou ali politicamente da Jaqueline Coutinho e disputou as eleições contra ela. O segundo turno foi, inclusive, Rodrigo Manga e Jaqueline Coutinho, que era então prefeita da cidade. Ele a venceu, foi eleito nas eleições de 2020, aquela eleição da pandemia, reeleito agora em 2024 com mais de 70% dos votos. Jota, quando é que começou essa história de vídeo viral no TikTok? Esses vídeos na vertical, Reels no Instagram, ele que acabou se tornando o prefeito TikTok em função disso. Você já explicou que ele já tinha essa figura pública, né, como vendedor de carro, programa de TV, mas o que o tornou conhecido fora de Sorocaba foram esses vídeos. E já engatando uma pergunta, ele não tem nada a ver com aquela história do rei do camarote, não, né? Já teve até uma comparação, já teve gente dizendo que ele era o rei do camarote, mas isso não tem nada, não procede. Não procede, eles têm uma semelhança física. Eu acho que até, se não estou muito enganado, ele mesmo até fez uma brincadeira com essa semelhança, mas ele não é o rei do camarote, o Manga não é o rei do camarote. Os vídeos virais, essa coisa bem marqueteira que ele tem, bem forte, ele já começou desde o primeiro mandato dele de prefeito, nos primeiros 4 anos de prefeito. Mas isso acabou se transformando realmente agora numa coisa muito mais séria, como esse alcance tão grande, até nos últimos 2, 3 meses isso ficou ainda mais agudo, né? Ele passou a fazer, acho que de forma mais estratégica ainda, com ainda mais estudo de marketing, de utilização mesmo de roteiros bem preparados e bem definidos e direcionados para as redes sociais, a partir agora desse segundo mandato dele, né, dessa reeleição dele, que aconteceu em 2024, assumiu agora, a partir de janeiro, esse novo mandato dele. Então, a partir disso que ele começou e passou a investir. E, assim, ele é um homem bastante obstinado, ele é um político, um homem público que gosta... ele gosta dos holofotes, né? Isso está mais do que evidente. Ele é um homem que gosta dos holofotes e que aproveita toda e qualquer circunstância para dar um tchauzinho, como apareceu nessa imagem, para aparecer nas emissoras de televisão que queiram conversar, nos canais de internet. Ele sempre aproveita uma circunstância para vender o seu peixe.
Essa é parte da personalidade mesmo do Rodrigo Manga. E vou te dizer aqui, inclusive, uma coisa que ele me confidenciou lá em 2012, quando eu era repórter de jornal impresso aqui em Sorocaba, e ele estava sendo eleito pela primeira vez. Foi ele conversar, porque foi realmente muito surpreendente que ele tenha sido o sexto mais votado, sem ter sido, jamais ter tido alguma carreira política, apesar do programa que ele fazia de TV para vender carros, né? E aí ele me falou, assim, com todas as letras, que ele queria ser presidente da República. Isso em 2012. É um homem bastante obstinado mesmo pelas coisas, vai correr atrás. Acho que, inclusive, mesmo nessa circunstância agora de investigação, vai tentar criar uma narrativa, tentar virar esse jogo dessa exposição que, obviamente, ela é, no primeiro momento, uma exposição negativa, tentar já reverter isso de alguma forma para aproveitar um pouco mais essa aparição, esse holofote que se volta para ele agora, para tentar reverter e conseguir ainda um pouco mais de seguidores, mais fama, mais projeção para os anseios que ele tem, assim, políticos e pessoais mesmo. J. Abreu, direto de Sorocaba, nosso editor no SBT de São Paulo, cumpriu o expediente em Osasco, voltou para Sorocaba e encontrou aí todo o buchicho rolando na cidade, repercussão aí muito forte em razão de o prefeito ter sido alvo hoje de uma busca e apreensão, 100 policiais federais envolvidos nessa operação. Vamos seguir acompanhando, Jota, os desdobramentos dessa história. Agradeço demais pela sua participação aí da sua casa aqui no Poder Expresso e a gente espera poder contar com você em outras vezes, outras circunstâncias aqui para falar disso e para falar de outros assuntos aí referentes a Sorocaba também. Muito obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Jesus, a você, a todo mundo que nos acompanha. Um grande abraço.